esteja cheia. Então, muito boa tarde a todos. O meu nome é Gabriel, eu sou o representante da Bamboal Editora, Portugal, e temos à nossa frente o Manuel Pelágio, que foi autor deste livro, Portugal 2050, que saiu em 2022, e é um livro que nos remete para a atualidade, para um Portugal que nós gostaríamos de ver materializado, e no momento em que estamos, no momento pré-eleitoral em que estamos, parece-nos bastante útil trazer algumas das ideias do Manuel Pelágio e, sobretudo, cada um se entender que o deve fazer, confrontá-las com aquilo que está a ser dito pelos próprios políticos e, na verdade, que, para além das eleições, que mundo é que gostaríamos de ver, que mundo é que gostaríamos de viver e o que é que nós precisamos de fazer individual e coletivamente no sentido de criar esse novo mundo que todos nós provavelmente gostaríamos de materializar, um mundo que fosse muito mais amigável e mais de acordo com aquilo que são as aspirações do povo português. Manuel Pelágio é uma pessoa subejamente conhecida, ele trabalhou e estudou simultaneamente, portanto, licenciou-se em Gestão de Empresas pela Pontifícia Universidade Católica no Brasil. Mais tarde, volta a Portugal, completou uma pós-graduação em Gestão Geral para Executivos na Universidade Nova de Lisboa, pós-graduou-se em Marketing no ISEG. Mais tarde certificou-se no Advanced Management Program da Harvard Business School, que é o curso mais avançado de gestão para executivos nos Estados Unidos. Ao longo de 25 anos foi empresário executivo, desempenhando diferentes funções de gestão de topo em diversos setores. Nos últimos 12 anos especializou-se em liderança e no desenvolvimento de competências sociais e individuais. É formador com mais de 6.000 horas e coach com mais de 500 pessoas e que apoiou ao longo do seu percurso quadros diretivos a terem sucesso em novas funções de liderança de equipas, no seu próprio desenvolvimento pessoal e ainda no procedimento de transição ou definição de processos de saída do burnout profissional. A sua grande paixão sempre foram as pessoas, vê-se no livro. A sua própria jornada de desenvolvimento pessoal e profissional impulsionou a sua decisão de apoiar pessoas a alavancar os seus talentos naturais e a desenvolver as suas aptidões e competências através da liderança pessoal e profissional. Em 2020, lança este livro em inglês. Em 2022, como já disse, lançou, através da Bamboal Portugal, este livro, o Portugal 2050, em 2022, já disse. E vamos agora passar a palavra ao Manuel Pelágio, de modo a que traga um pouco da sua experiência, da sua visão desse Portugal que gostaria de ver em 2050 e que traga, com certeza, as pessoas em primeiro lugar, que é disso que se trata. Manuel Pelágio, a palavra é tua. Boa tarde, Gabriel, estás bom? Obrigado por estás aqui nesta conversa. E a ideia nesta conversa é, de facto, de tentar trazer neste momento tão importante para Portugal, algumas ideias novas. Eu mesmo me perguntei porque é que estou a fazer isto neste momento e porque, de facto, eu vi grande parte de todos os debates e o que senti foi muita falta de ideias. Convém só dizer que hoje estamos a 21 de fevereiro de 2024, só para haver aqui uma noção cronológica do tempo e do que é que estás a falar, porque senão pode dar a impressão, se estivermos a ver isto em 25 ou 26 ou 30, qual é o ano em que estamos, para perceber que nós estamos em período pré-eleitoral e daqui a, salvo erro, 10 de março de 2024 vamos ter as eleições para o Governo, para o Parlamento. Nós estamos num momento muito especial, muito importante, um momento em que Portugal tem que, de facto, olhar para si, perspectivar um novo futuro e uma mudança importante do ponto de vista social e económico. Eu diria mais até uma mudança do ponto de vista estrutural, do ponto de vista social e também, claro, apoiar a sua economia, o seu desenvolvimento da sua economia, porque evidentemente precisamos de mais recursos financeiros. Eu estava a dizer que eu acabei por ver quase todos os debates e senti nos debates várias coisas. A primeira foi muita falta de ideias.
acabamos por ver sempre no debate, o debate à volta da economia e dos salários, o que evidentemente é importante, mas acaba por se perder nos debates outras questões importantes, como a própria evolução, o próprio desenvolvimento de Portugal, a criação de uma estratégia própria para o país diferente, em função dos tempos que vivemos e queremos viver, e, e acabamos por não ver, não sentir por parte de nenhum partido uma estratégia clara de desenvolvimento de Portugal no futuro. Por exemplo, na maior parte dos debates que eu vi, não se falou sobre a agricultura, não se falou sobre a cultura, não se falou sobre o próprio desenvolvimento da educação. Falou-se da educação do ponto de vista do próprio pagamento ou não da educação, principalmente numa idade pré-escolar, mas não se falou sobre que educação nós precisamos para apoiar Portugal no futuro. Portanto, houve muitos setores da vida do país que não foram abordados e, e não foram pensados. Mesmo aquelas áreas em que foram debatidas, houve muito mais comentários do que debate. Debate houve pouco, houve mais comentários acerca da posição de cada partido. E faz falta este repensar de Portugal num momento difícil do mundo, com duas guerras muito, nem falta uma palavra, muito difíceis, muito desumanas, que estão a criar muita instabilidade no mundo. E a instabilidade do mundo não aparece pela instabilidade do mundo. A instabilidade do mundo aparece exatamente por falta de uma determinada estrutura social, que também se sente aqui em Portugal. Quando quis criar e escrever o livro, Portugal 2050, as pessoas em primeiro lugar, a ideia foi trazer para a esfera social e económica, mas também política, algumas ideias de como eventualmente poderíamos repensar Portugal no futuro. Nós estamos perante um mundo com modelos económicos que ajudaram a desenvolver o país e o mundo, mas que não foram suficientes para complementar e para ajudar na igualdade social. Há muita contradição relativamente ao próprio sistema capitalista e do capital. Eu acho que o problema não é do sistema capitalista e do capital, mas é principalmente das pessoas que estão, a cultura, da visão social que falta na nossa economia. Aliás, falou-se também pouco sobre as questões sociais perante um país que tem quase 2 milhões de pessoas no limiar da pobreza e que sem o apoio do Estado estaria no limiar de quase 40% do limiar da pobreza. E é isso que preocupa. A ausência de ideias do ponto de vista de criar uma estratégia de futuro para Portugal. Essa é a razão essencial deste livro e por isso a ideia das pessoas em primeiro lugar. Mais do que a economia em primeiro lugar, as pessoas têm que estar em primeiro lugar. Eu vou explicar isto de uma forma clara para todos, que é a economia tem que ajudar o desenvolvimento da sociedade e não a sociedade tem que se adaptar aos condicionamentos económicos e industriais. Isso é o mais importante. E por isso as pessoas em primeiro lugar. O que não acontece. O dinheiro parece vir em primeiro lugar, eu não estou a dizer que o dinheiro não é importante, mas em primeiro lugar tem que vir as pessoas. Os projetos têm que vir e ser criados para ajudar as pessoas e, claro, e depois irão gerar o seu próprio rendimento. Mas as pessoas, em primeiro lugar, é uma nova cultura de futuro, é a modernidade. Não é. E isso faltou. Sentiu-se essa falta dessa componente mais humana nos próprios debates e também esta visão
de criar um projeto estruturante para o desenvolvimento do país. Não querendo me alongar muito, também dizer que, por exemplo, falou-se pouco ou quase nada sobre a gestão da água. Tão importante em termos de Portugal, mas também em termos do futuro. A água vai ser mais escassa no futuro, principalmente em determinadas zonas do país. E não se falou nada sobre isso. Não se falou nada. E vai ser objeto de poder também. Portanto, ou seja, quem tem esse recurso escasso também vai ter mais poder sobre aqueles que não o têm. Certo, certo. Mas não se falou nada sobre isso. E não se vê ainda nenhum projeto para precaver, de facto, a falta e a escassez de água no futuro. Os dados, os indicadores apontam para que até ao final deste século a temperatura no sul de Portugal irá aumentar cerca de 4 graus centígrados, o que tornará grande parte da área do sul de Portugal desértica. Portanto, o tema da água é um tema importante. Não foi debatido em nenhum dos debates, pelo menos que eu assisti, que foram quase todos. Mas, tanto quanto que eu me recordo, não vi o tema da água ser debatido. E é isso, falta visão, falta debate sobre temas essenciais para o futuro do país. E foi por isso que eu desenvolvi e escrevi este livro, para tentar trazer novas ideias sobre o futuro do país. Tu escreves na página 83 do teu livro que o professor Gunnar Trumbull, não sei bem como é que se lê, mas que diz que, na opinião dele, as alterações climáticas irão derrubar completamente o mundo tal como o conhecemos hoje. E este ponto é, de facto, um ponto absolutamente crítico, que se entrelaça profundamente com aquilo que acabaste de falar, que é a água. E a água, como eu disse há pouco, vai trazer relações de poder, e o poder vai estar presente porque quem tiver água vai estar em supremacia relativamente ao outro. E hoje, o mundo como o vemos, vai ser completamente alterado. E tu fazes, aliás, lá uma pergunta nesse livro, no teu livro, que é o que pode mudar na sua vida para se tornar mais verde. Mais verde no sentido de mais ecológico, mais amigável para o ambiente e na relação com as pessoas. E já agora, que ideias tens tu relativamente a este ponto? O tema central do livro é o tema de criar em Portugal o melhor lugar para viver. Eu acho, sinceramente, que não vai ser por mais dinheiro, menos dinheiro, que os nossos jovens vão se fixar em Portugal ou se vão se ausentar de Portugal. Claro que se não tiverem condições para trabalhar, vão se ausentar. Mas numa fase em que também terão trabalho eventualmente noutros países. Qual será a razão para ficarem em Portugal e não irem para outro país? Eu acho que o grande tema de todos nós, da sociedade, mas também do Estado, deve ser criar o melhor lugar para viver para todas as pessoas que vivem num determinado espaço. E é isso que nos deve preocupar. É como é que nós criamos uma vida equilibrada para todas as pessoas, para que elas se sintam de facto a viver bem. E viver bem não significa apenas ganhar muito dinheiro. Esta questão do sucesso é uma falsa questão, porque o sucesso que todas as pessoas falam, é aquele sucesso de ter muito dinheiro, é um sucesso que eu gosto de lhe chamar um sucesso social, não é um sucesso individual. É temporário, não é aquele sucesso de facto que é um sucesso em que as pessoas se sentem que estão bem, que estão felizes, que estão a viver bem, que os seus filhos têm de facto condições, têm uma educação boa, têm segurança, vivem em segurança, têm uma boa alimentação. É um tema que também ninguém falou, o tema da agricultura
o tema dos fertilizantes, o tema do que é que nós andamos a comer, e o tema da sua importância para a nossa saúde. Também foi um tema que não esteve ausente dos debates, mas que é um tema importante e que o livro aborda isso, que é, nós de facto devemos apoiar cada vez mais uma agricultura mais biológica que proteja a saúde dos próprios portugueses. E por isso esta questão de nós criarmos um melhor lugar para viver passa também por criarmos um país mais verde, um país em que nós todos temos esta consciência de que a sustentabilidade deve ser muito mais uma sustentabilidade natural da natureza do que apenas a sustentabilidade financeira. Não é essa que nós procuramos, não é essa que nos vai, de facto, garantir criar um melhor lugar para viver em Portugal. E isso passa muito por ser, de facto, esta ideia do mais verde. Eu lembro que, a certa altura da minha vida, estava a assistir a um debate e as pessoas falavam na sustentabilidade. E aquilo que me veio foi que é muito mais que ter a ideia da sustentabilidade social, é preciso ter a ideia da sustentabilidade individual. Quanto é que eu sou sustentável na minha vida, do ponto de vista de que, na utilização dos recursos que estão à minha disposição, eu os consigo utilizar de uma forma que consiga proteger a natureza. E mais que a sustentabilidade social, temos que começar pela sustentabilidade individual. Sermos mais verdes. Porque não é fácil. Porque nesta transição de uma determinada estrutura social, vai ser necessário rupturas. E vai ser necessário haver uma evolução, uma transição. E eu também não tenho as fórmulas certas para isso. As fórmulas terão que vir do dia a dia, das pessoas encontrarem essas fórmulas para essa evolução de uma sociedade para uma sociedade mais verde, digamos assim. Também precisamos de trazer a consciência, não é? Ou seja, a tomada de decisão sobre que produtos compramos, que vida levamos, que transportes utilizamos, enfim, um conjunto de questões que nós precisamos trazer para cima da mesa. Esse é um tema importante, se me permites interromper-te, Gabriel. Sim. Porque traz-nos o tema, de facto, do equilíbrio humano e do equilíbrio também familiar. Porque, por exemplo, uma das coisas que o livro fala é exatamente sobre a questão dos horários, e nomeadamente dos horários de trabalho. Eu acho que, do meu ponto de vista, os horários, para além de serem flexíveis, que hoje em dia começam a ser um pouco mais, mas o horário devia ser modificado em Portugal. Eu vou explicar porquê. A ideia é criar em Portugal o melhor país e o melhor lugar para se viver. Isso pressupõe também a proteção das nossas crianças. O que se passa hoje em dia é que nós temos um horário normalmente das 9 à 1, das 2 às 6 da tarde, mas que as pessoas não cumprem. Há pessoas a trabalharem 10 horas, 12 horas, 11 horas, e são avaliadas se não trabalharem 11 horas ou 12 horas, mesmo que o contrato muitas vezes seja de 6 horas ou de mesmo menos horas. Mas o mais importante disto tudo é que uma forma de viver desta forma, quase sem horários, acaba por prejudicar muito o tecido social e o tecido familiar. E a proposta que eu trago é a proposta de começarmos a trabalhar mais cedo, nomeadamente às 8 horas, evidentemente com flexibilidade, e de facto terminarmos de trabalhar às 5 horas, como acontece em outros países, principalmente na União Europeia. E porquê disto tudo? Porque também as escolas acabam normalmente às 5 horas. E o que é normal é que as pessoas saem do trabalho e apanham os seus filhos e voltem para casa tal como de manhã. O que é normal é que deixem os seus filhos na escola e vão trabalhar. Esta ruptura social é também uma ruptura familiar. Traz depois muitos problemas e muitos desequilíbrios pessoais e sociais às pessoas na sua vida
na infância, mas também principalmente na vida adulta. Muitas pessoas que passam no meu trabalho como coach, eu encontro muitas pessoas desequilibradas exatamente porque na sua vida inicial, da sua vida de infância, não tiveram suporte familiar um, um, devido, que deveria ter sido equilibrado, com a ausência dos pais. Então, esta questão de criarmos um melhor lugar para viver passa também por esta questão de encontrarmos um equilíbrio humano que não prejudique nem o equilíbrio individual, mas também não o equilíbrio familiar, que acaba depois por nos trazer consequências mais graves, também na saúde. Hoje em dia, o problema da saúde mental é um problema grave. E continuará a ser se de facto nós não modificarmos esta forma de viver, que no meu ponto de vista é demasiada para a humanidade. Eu volto a dizer, não é a humanidade que tem que se adaptar às condições económicas, é o tecido económico, a estrutura económica e social que tem que se adaptar às condições humanas e às nossas próprias limitações, porque nós temos limitações. Mas só assim quereremos também o melhor lugar para viver em Portugal. Um lugar equilibrado, em que os pais têm tempo para os filhos, em que os pais têm tempo para trabalhar, em que os pais têm tempo para também cuidarem deles mesmos e também tempo para repensar a vida e, nomeadamente, o trabalho e o país. Eu acho que enquanto não modificarmos esta velocidade e esta forma, vou utilizar a expressão, um bocado louca de trabalhar, nós não vamos conseguir repensar o país. E é interessante porque os outros países trabalham menos horas, mas são mais produtivos do que nós. Nós trabalhamos mais horas, mas somos menos produtivos. Portanto, alguma coisa não se passa, não está bem. É bom ter um condicionamento para que nós possamos fazer nesse limite e nesse espaço de tempo o melhor possível pela vida, pelo trabalho e também pelo país. Mas também traz um ponto interessante, que é, e que do meu ponto de vista complementa o que acabaste de dizer, que é a ambição e a visão de Portugal, olharmos para o Portugal que gostaríamos de ver materializado, não é? Portanto, ou seja, imaginarmos em conjunto esse Portugal, porque já tivemos essa experiência na Expo, que tivemos esse momento catalisador em que todos nós, e em vários momentos, não só nesse, tivemos vários momentos em que trabalhámos em conjunto para um determinado objetivo e percebemos que resulta muito. E, portanto, o povo português é muito, quando tem de facto um objetivo comum, junta-se e faz acontecer aquilo que é preciso acontecer. E tivemos esses exemplos em inúmeras áreas, em inúmeros momentos na nossa história mais recente até. E, de facto, essa ambição desse Portugal, né, desse Portugal que tu gostarias de ver materializado, eu gostaria de ver materializado, traz-me aqui duas questões. É como é que, à luz de hoje, nós podemos deixar o mundo melhor do que aquilo quando chegamos. E que esse mundo em que nós vivemos hoje e gostaríamos de deixar certamente aos nossos vindouros, àqueles que nos vão seguir, e portanto nós como ancestrais, que trabalho interior, exterior, que movimentos nós conseguimos fazer para que consigamos produzir, criar, a fazer acontecer um Portugal diferente, que seja melhor para todos aqueles que vão vir e que vão olhar para nós como ancestrais. E, portanto, como ancestrais, nós precisamos ter a responsabilidade de pensar, de facto, fazemos o melhor que podemos e que sabemos para deixar um mundo melhor para aqueles que vão vir. Esta é uma questão que eu acho extremamente importante. Agradeço, Gabriel. Eu acho que isso fez-me lembrar uma frase que não é minha, mas que é preciso fazer o reencontro entre a vida que nos criou e a vida que nós criamos. E é exatamente esta questão do conceito da sustentabilidade, de trazer o que é natural
para o dia-a-dia da vida social e também económica. Quando não existe esse equilíbrio, existe uma ruptura. E neste momento a ruptura é uma ruptura social em que mais pessoas vivem de uma forma desequilibrada. Isso não serve ao país, não serve no futuro. O livro tem uma proposta clara nesse sentido, de criar um melhor lugar para viver, conseguir encontrar este equilíbrio entre o trabalho e a vida. E conseguindo criar condições de maior sustentabilidade para o país. Começando por viver também de uma forma mais simples. E simples não é simplista, é de uma forma mais simples. Nós vimos, eu viajei por muitos países, e em alguns países, como nos nórdicos, vi países que, apesar da sua riqueza, tinham simplicidade também no seu investimento. Gastavam o seu dinheiro com cuidado. Nós parece que gastamos dinheiro demais, não temos essa simplicidade, mas precisamos de a criar. Já agora, outra coisa, quando me lembrei de simplicidade, lembrei-me das pessoas mais do campo, e foi algo que também não foi mencionado, foi o próprio desenvolvimento regional do interior do nosso país. As pessoas do interior do nosso país, eu ia dizer que eventualmente vivem pior, mas não vivem pior, elas vivem talvez melhor, mas vivem com mais dificuldade. Mas o interior do país está muito esquecido. Eu tive a oportunidade de visitar o interior durante alguns meses em que andei a viajar. E grande parte do interior do país tem casas abandonadas, tem casas por reconstruir ainda dos próprios incêndios. Há todo um Portugal novo para reconstruir no interior do nosso país, completamente esquecido. O desenvolvimento regional, o tema de desenvolver o interior, não foi abordado em nenhum debate, de uma forma séria. E isso faz falta. Quais são as ideias que nós temos para recuperar o nosso país e não deixar o nosso país ao abandono? O que acontece é que acabam por vir mais pessoas investir no nosso país, acaba por ser ainda um país no interior, barato, para se comprar casas e apartamentos e herdades, porque está esquecido pelos próprios portugueses, principalmente pelos governantes deste país. É sem dúvida, sem dúvida. Parecem dois países. Parece o país do litoral e o país do interior. Portanto, são dois países que nós temos. Eu gostava só de trazer aqui um ponto que tu referes no livro, que eu acho super interessante. Enfim, a grande questão como tu próprio dizes, a grande questão é que coisas é que as pessoas querem evitar no futuro. Não é? Como stress, a poluição, o ruído, a confusão, o risco, a doença e muitas outras que não queremos manter nas vidas. E, portanto, começando por Portugal, dizes tu, não nos deve faltar ambição no sonho de mudar o mundo. Portanto, está já para além de fronteiras. E a pergunta que eu te remeto, é uma pergunta que tu próprio crias no livro, ou que colocaste no livro, é em que tipo de país tu acreditas? Eu acredito num país em que, mais do que a liberdade, existe autonomia para as pessoas escolherem a sua própria vida e a forma como querem viver. O nosso país faz agora, este ano, 50 anos, pós 25 de Abril, em que vivemos em liberdade, mas muitas pessoas não têm autonomia para viver essa liberdade. Porque não têm suficientemente condições económicas, mas não só económicas, eventualmente também sociais, educacionais, para viver em autonomia. E o que é esta questão da autonomia?
A autonomia é a nossa capacidade de escolhermos a forma como nós queremos viver. E isso faz falta para o nosso país. Eu gostava de estar num país em que cada um tivesse autonomia de uma forma livre para poder escolher a vida como quer. Não é só ter a liberdade, porque a liberdade é um aspecto legal. É ter esta capacidade de escolher a forma como quer viver. E de conseguir ter condições em Portugal de ter autonomia para apoiar os seus filhos, para dar-lhes a melhor educação possível e para também encontrar em Portugal um espaço em que é possível sonhar e criar. Falta sonho em Portugal. Por isso, não há nenhum projeto a falar sobre o futuro de Portugal. Não há sonho. O sonho dos debates foi, de facto, reduzir a dívida do país, que é importante, subir salários, que é importante, mas há mais que sonhar do ponto de vista do país, há que repensar o país, porque senão vamos continuar na cauda da Europa, vamos continuar com baixa produtividade, não vamos ousar sonhar. Tu falaste da Expo 98, um bom exemplo de quando nós ousamos sonhar, criamos algo que até hoje está e permanece e todos nós reconhecemos como algo de facto útil para o país, mas também para Lisboa. Mas falta ousar sonhar. E como não sonhamos, continuamos a achar que não conseguimos ir mais longe. Mas conseguimos. Mas falta o sonho, falta a visão, falta tempo para repensar Portugal, como tu disseste. Precisamos de tempo para pensar, para projetar, para cuidar. Falta um país em que a educação não verse apenas sobre o trabalho, mas também sobre a educação humana. Ensinar, de facto, os nossos filhos, os filhos deste país, a pensar melhor, a se relacionar melhor, a saberem se afirmar melhor. Essa autonomia que faz falta, mas que assusta muito, principalmente quem governa. Eu acho que esse é o país que eu gostava e com que sonho. É um país em que não haja mais pobreza, ou pelo menos que a pobreza esteja muito controlada. Não é o nosso caso. A pobreza está muito descontrolada. E um país em que as pessoas têm capacidade de sonhar e criar a sua vida e os seus filhos em paz, mas também com alegria e felicidade. E também uma curiosidade, que tu falas várias vezes no teu livro, que é a liderança, né? A capacidade de ser líder, a vontade de ser líder e a importância de ser líder, não é? Portanto, ou seja, ele ser líder, mas não ser não ser impositivo, não é? Portanto, se é líder, não é uma pessoa por natureza impositiva, mas é alguém que quer deixar a sua marca e a sua visão para que as pessoas possam, em liberdade, viver e conviver. E a pergunta é que líder és tu? E que liderança é essa que tu gostarias de imprimir em Portugal, que faz falta, tanto nas empresas como nas comunidades em geral? Porque, na realidade, para sonhar é preciso haver alguém que traga a bandeira, né? E que eu me identifique com aquela bandeira e, portanto, independentemente de ser até pode ser a política, não é? No sentido que não professa nenhuma ideologia em específico, mas esse tal sonho. E, portanto, esse sonho pode ser a bandeira, não é? E até que ponto é que nós conseguimos trazer este sonho para Portugal e catalisar-nos em torno disso? Até que ponto é que acabem estas diferenças, aparentes diferenças entre partidos e que de repente se catalise todo este movimento eleitoral
e pós-eleitoral, principalmente, que eu acho que vai ser a parte mais complexa da conversa pós-eleitoral, é, para mim, do meu ponto de vista, a parte mais complexa que vai surgir, e como é que nós nos juntamos depois para unir este Portugal. Até que ponto é que as diferenças e as polarizações esquerda-direita não conseguem desaparecer ou não podem desaparecer para dar voz e vida a um sonho de Portugal maior do que nós, individualmente. E é uma boa pergunta. É uma pergunta muito boa. E tu vê, Gabriel, o nível de abstenções nas eleições em Portugal é elevadíssimo. E é elevadíssimo porque as pessoas sentem-se dissociadas do processo criativo do próprio país. As pessoas não vão votar porque acham que já não vale a pena. E, portanto, qualquer que seja o projeto para mudar Portugal, para criar um melhor lugar para viver, tem que ser um projeto que inclua as pessoas, principalmente numa perspectiva de criar um espaço de humanidade em Portugal. E hoje em dia isso ainda não é uma realidade. Claro que os portugueses são sensíveis, humanos, mas o espaço que se vive em Portugal não é um espaço ainda de humanidade, porque há muita pobreza. A única forma de nós trazermos as pessoas para um projeto é que elas se sintam que vão de facto ganhar do ponto de vista da sua vida, e não é só financeiramente, não é isso que as vai fazer saltar da cama com muita paixão para virem nos ajudar no nosso projeto, não é isso. Elas precisam de sentir que aquilo lhes vai ajudar no seu dia a dia, num projeto de criação de uma humanidade diferente em Portugal. Isso significa que os governantes têm que pôr as pessoas de facto em primeiro lugar. Não é o dinheiro. Há muitos países que não têm o nosso grau de desenvolvimento em que as pessoas se sentem mais felizes do que em Portugal. E a felicidade é esse espaço em cada um em que as pessoas se sentem em paz. Não é só a questão do dinheiro. É preciso criar condições para que as pessoas se desenvolvam do ponto de vista da sua própria humanidade. Porque é exatamente essa evolução que nós queremos. Não é? O Agostinho da Silva dizia que nós não fomos feitos para trabalhar, fomos feitos para criar. E eu concordo, nós não fomos feitos para trabalhar, nós fomos feitos para criar. O trabalho hoje em dia é pesado porquê? Porque as pessoas não percebem aquilo como um ato de criação. Eu às vezes, em jeito de provocação, durante as formações pergunto aos executivos porque é que eles trabalham. Eles ficam assim um bocado a achar estranho. E eu digo, e eles dizem, eu trabalho para ganhar dinheiro. E eu digo, pois isso é o problema que existe do ponto de vista desta economia. Todos nós devemos trabalhar para servir. O dinheiro é a consequência do serviço que nós prestamos aos outros. Quando as empresas esquecem de que, de facto, o seu grande objetivo não é ganhar dinheiro, mas é prestar serviços, elas começam-se, de facto, a definhar e a ter problemas. Então, esta questão do criar, é preciso encontrar espaço para a criação. Não é o trabalho que nos desenvolve, é a criação que nos desenvolve, é o espírito criativo que nos torna, de facto, diferentes. Não sei se te respondi completamente, Gabriel. Acho que a certa altura me perdi aqui um pouco, mas Não, mas se quiseres, pergunta-me outra vez que eu não, tento fazer. respondeste, não vale a pena voltar para trás, porque acho que aquilo que tu trazes é mais, e gostei muito da tua resposta. Acho que é isso, é isso que nós precisamos trazer, essa criatividade, e eu gosto Bom, bastante disso. no dia do encerramento da Expo 98, quando aquilo estava de facto cheio de pessoas, e quando estavam a cantar o hino nacional, as pessoas choravam, porque sentiam de facto a sua alma ligada ao país
ao nosso país, Portugal. É isso que faz falta. Não posso estar mais de falta, acordo. mais do que nós estamos só preocupados que as pessoas se vão embora, as pessoas vão-se embora porque estão a perder, de facto, o amor a Portugal. Porque não se ensina o amor a Portugal. Uhum. E não se vive esse amor. Ninguém cuida do que não ama. E, portanto, se nós amarmos mais o nosso país e ensinarmos o amor em Portugal a partir da nossa infância, nós vamos cuidar mais do nosso país. E vamos ficar no país. Ou vamos sair e vamos voltar. Mas é preciso amar este país e só se ama também através das pessoas. E faz falta. Eu acho que neste momento em Portugal, num país de tanto amor, faz falta. Acho que há falta de amor na forma como nós lidamos com os outros e nas coisas que fazemos para os outros. E agora, pá, uma curiosidade que eu acho que se calhar ultrapassa, me ultrapassa a mim próprio, que é que capacidades de liderança tu verias nos políticos. Eu sei que tu vês e posso tentar repescar aqui algo que tu dizes no teu livro, que eu acho interessante, que é, tu dizes que de facto o que é importante é que não haja políticos, no sentido em que eles estão à frente do país, mas é preciso é que haja ministros enfim, secretários de Estado que sejam pessoas pagas quase como se fosse uma empresa. E, portanto, são responsabilizados por aquilo que fazem. Sim, bem pagos, claramente, não é pagos miseravelmente, porque depois nós podemos ter várias interrogações acerca disso. Mas, sobretudo, o que é importante é que realmente as pessoas sejam bem pagas, mas também respondam por uma série de critérios e objetivos que fazem sentido a todos nós. E a pergunta que eu faço é: e que liderança é preciso para que nós possamos levar esse Portugal mais consentâneo com aquilo que nós queremos ver materializado em 2050 e para lá disso? Que capacidades de liderança são essas? Já sabemos que é preciso um projeto, uma ambição, um sonho, mas é preciso também liderança para levar a bom termo essa perspectiva, essa nova lente sobre Portugal. Precisamos, mais do que políticos, precisamos de estadistas, pessoas do Estado, que estejam lá para defender o nosso Estado. Eles estão lá para defender, de facto, o Estado deles, mas também o nosso Estado. Não é? E as pessoas às vezes falam no dinheiro, não é? O dinheiro do Estado, não é o dinheiro do Estado, é o dinheiro de todos nós. E por vezes esquecemos disso. Nós precisamos de líderes que ao mesmo tempo tenham capacidade técnica, mas também tenham capacidade social, para sentir mais o povo, para estar mais perto do povo. E é claro que também precisamos de capacidade técnica. Quando eu olho para trás e vejo algum dos antigos ministros de muitos governos, assiste-se a muita incompetência. Incompetência mesmo técnica, já para não falar de incompetência social. Nós, para termos a confiança das pessoas, precisamos ter competência social e competência técnica. E a competência técnica nem sempre está lá. E também não está lá a competência social. E a competência social é exatamente esta leitura do povo, perceber a alma do povo, estar perto do povo, seguir o que o povo pede. Isso também é difícil, porque muitas vezes o povo vota em determinados partidos, mas depois as grandes decisões que são tomadas no seio do partido, no seio do governo, as pessoas não são ouvidas, mas não foram escrutinadas em período eleitoral. Eu vou dizer aquilo que talvez seja difícil. Há muita tirania, às vezes, em governos democráticos, porque não se ouve o povo. Ouve-se o povo. Não, era aqui só um pequeno. A pergunta é se ainda temos democracia. Temos e precisamos
facto que a democracia seja uma realidade enquanto não encontrarmos nada melhor, porque evidentemente a democracia tem coisas boas e coisas menos boas. Mas eu gosto desta ideia de que cada pessoa tem um voto igual ao outro, seja o rico, seja o pobre, seja a pessoa que está no campo, seja a pessoa que está na cidade. Eu acho que esta ideia da igualdade do voto é a componente forte da democracia, cada um tem uma palavra a dizer. Mesmo que a gente não goste da opinião do outro, ou tenha uma ideia diferente, mas acho que esta bondade de igualdade humana entre todos parece uma força da democracia. E eu bem sei, dizendo isto, que também, por vezes, isso também causa alguns desequilíbrios em função de pessoas que sabem ser mais populistas. E isto para dizer que eu acho que ainda não conseguimos criar uma coisa melhor que a democracia, eu acho, Gabriel. Pelo menos se souberes, diz-me, porque eu também ando à procura, mas ainda não consegui. Mas eu acho que faz falta esta competência para responder à tua pergunta do ponto de vista da liderança. Do ponto de vista da liderança humana, eu acho que falta saber lidar com rigor, mas saber lidar com humanidade. Sabermos sermos humanos, enquanto técnicos e políticos, na sua competência técnica e social, mas também sabermos ser rigorosos. E ser rigorosos é, muitas vezes, ser o que é, independentemente se vamos ganhar votos ou não vamos ganhar votos. E é isso que faz falta. Acho que acho que é isso que nós encontramos. É pessoas que, de facto, nos transmitam a confiança do rigor e da humanidade ao mesmo tempo. E que tragam o sonho, não é? Porque sem isso não conseguimos. E que tragam o sonho, porque uma pessoa que está perto dos outros acaba por trazer o sonho do próprio. Eu escrevo no livro que a alma do povo é o coração do país. Uhum. E é preciso sentir essa alma do povo. Sim. E a alma do povo quer muito mais do que, de facto, as pessoas estão a pedir. A alma do povo não quer só dinheiro, evidentemente quer dinheiro porque há muita pobreza, mas quer mais, quer estabilidade, quer uma melhor forma de educar os seus filhos, quer estar mais perto dos filhos, quer ter mais condições para estar com os filhos, quer ter mais tempo para o seu próprio desenvolvimento pessoal. E há muitas pessoas que não têm essa possibilidade, não têm essa capacidade. E não precisamos de projetos bipolares, não precisamos de projetos desta bipolaridade, queria dizer, isto é, a da esquerda e a direita, precisamos, se calhar, de um projeto comum, e esse projeto comum não se revê na esquerda e na direita, mas revê-se num projeto em que as pessoas se orientem e que o construam, seja da direita ou da esquerda, tanto faz, mas consegue-se ter uma liderança, um pensar num futuro que almejamos todos nós. Sem dúvida, sem dúvida. Se houver alguém que consiga transmitir uma ideia de um Portugal melhor, Sim. não há esquerda e direita. Exato. Porque o que as pessoas querem, de facto, é um projeto que as ajude a viver. Esta questão da esquerda e direita, neste momento, resume-se apenas a duas coisas. Investimos mais, damos mais capacidade económica de intervenção ao Estado ou não? Sim. E temos mais Estado ou menos Estado? Andamos aqui. São as opções. Porque todos nós sabemos que queremos ter mais acesso à saúde, queremos ter uma educação melhor. Todos nós sabemos isso. A dúvida é como fazer. Exato. Mas as pessoas, como não falam, como não debatem muito, como não chegam a um projeto comum de desenvolvimento, no fundo significa uma estratégia, depois não há o desenvolvimento do país, não há o repensar do país. Eu gostava de
enfim, de encerrar esta nossa conversa com uma pergunta. Que Portugal tu queres ver em 2050? Tu que trouxeste este livro, Portugal 2050, as pessoas em primeiro lugar. Quero ver um Portugal em que não haja pobreza, numa economia que consiga criar riqueza para todos, mais para uns, menos para outros, em função das suas capacidades, mas que haja riqueza para todos, em que as pessoas consigam viver em liberdade, autonomia, em paz e em felicidade. É esse o Portugal que eu desejo. Um Portugal humano, em que as pessoas estejam em primeiro lugar. E que o projeto seja desenvolvimento da humanidade e não desenvolvimento económico. Desenvolvimento económico deve ser uma consequência do apoio ao desenvolvimento social e individual. Eu gostei muito da tua ideia, ou gosto muito da tua ideia, quando referes que cada um pode ter o seu próprio projeto, não é? Ou seja, eu gostava de viver de uma determinada forma e, portanto, poderia ser acolhido para poder viver de uma forma diferente daquela que é, enfim, o status quo, não é? Pronto, ou seja, eu quero viver de uma forma diferente e, portanto, ser mesmo assim acolhido por todos, nesse meu projeto individual, e com certeza, com responsabilidade e com respeito e com ética, com valores. Há diferença, sem dúvida. Pronto, e acho que isso é muito importante também. Eu vou-te trazer aqui um ponto que eu estou desejoso para falar e que de algum modo ressoa de algum modo. Gabriel, consegues pausar aí um bocadinho a gravar? Eu tenho muita curiosidade em te confrontar com algo que me é muito caro, para além do teu livro, que também me é muito caro, porque gosto desta tua forma diferente de ver as coisas, e nós precisamos que este livro tenha muito impacto, do meu ponto de vista, mesmo após as eleições, e talvez sobretudo após as eleições, para que se possa construir alguma coisa diferente e muito mais abrangente e criar esse sonho que nós todos precisamos de ter para nos catalisarmos. Mas gostava de trazer aqui um ponto que é o seguinte: até que ponto é que tu vês convergência de algumas das tuas análises e pensamentos com o pensamento da encíclica do Laudato Si do Papa Francisco, e que, entretanto, agora foi reatualizada mais recentemente, mas pronto, mas na base estamos a falar da Laudato Si. É porque, na verdade, na Laudato Si fala-se muito sobre a pobreza, sobre as questões ecológicas, sobre uma série de coisas e, naturalmente, tal como na política, eu não vejo a questão da religião como sendo a questão fundamental, vejo mais um trabalho super interessante que foi trazido pelo Papa Francisco no início do seu pontificado, alguns em 2015, e que, do meu ponto de vista, é perfeitamente ecuménico. Portanto, ultrapassa ser católico, ou ser protestante, ou ser budista, ou ser o que for. Na verdade, é muito importante trazermos estes temas para cima da mesa e podemos discutir. E face a muitas questões que hoje se vêem, algum momento mais amorfo por parte das camadas mais jovens, em que não as vejo a discutir, a pensar sobre as coisas, a querer, de facto, esse sonho, almejar um determinado sonho e que catalisem também depois um conjunto de parceiros e de players que podem ajudá-los a catalisar alguma coisa. Vejo nestes dois pontos, tanto no teu livro como na encíclica de Laudato Si do Papa Francisco, vejo aqui alguns pontos em comum. E gostava só de se tens essa sensibilidade ou se tens alguma coisa para dizer relativamente a isto. Vou talvez responder de uma forma um pouco inesperada, que é: mas há algum projeto mais importante que o projeto da humanidade? Não há. Não há. Esse é o projeto maior. Esse deve ser o primeiro projeto de todos nós. Isso significa cuidar do ser humano, da humanidade que existe em cada um de nós. Esse é o projeto principal, é o primeiro, é o que devia estar na frente de tudo. Exato. Só que nesta loucura as pessoas esquecem-se do que é de facto essencial.
E o que é essencial é, de facto, cuidar do ser humano e cuidar da humanidade como um todo. E do planeta. E do planeta. Muito bem. Manuel Pelágio, muito obrigado. Não sei se tens algo mais a trazer neste dia. Não, é claro que este debate é um debate infindável, não acaba nunca mais, e eu gostaria também que, de facto, que o livro ajudasse a que as pessoas a repensar um bocadinho o país. É uma visão, mas é uma visão de futuro, de cuidar do futuro, de proteger o futuro, mas também de proteger os portugueses, e é isso, proteger os portugueses, com vista às pessoas terem uma vida melhor num Portugal diferente, mais moderno, porque mais humano também. Sem dúvida. As alterações climáticas vão-nos trazer bastante clareza, do meu ponto de vista, relativamente a alguns princípios que nós vamos ter que promover. Vamos ter que promover inúmeras alterações na nossa vida. Neste momento não está claro, porque não se consegue perceber como é que nós conseguimos transitar para um outro nível de vida e que acolha também as necessidades planetárias, e, portanto, não podemos estar a consumir mais planetas do que aqueles que existem. E na verdade, nós podemos deixar também aqui uma de interrogação, que é: qual será a agenda do planeta? Porque é que o planeta, como entidade viva, porque se de facto tem inúmeros de seres vivos, é um sistema vivo, ele próprio, ele, planeta, pode ter uma agenda e nós não conhecemos essa agenda. E, portanto, era nisso que devíamos estar, de facto, focados. Devíamos estar focados era exatamente nisso, em preparar um futuro melhor. E debater, sem esta questão da esquerda, direita, porque, de facto, há boas ideias na esquerda, há boas ideias na direita, há boas ideias, de facto, na sociedade. E nada, as coisas não têm que ser exatamente como nós queremos, se de facto houver esta parceria, esta partilha de... mas há falta de diálogo. Há falta de pensamento e consciência. Porque, de facto, os anos que vêm não são anos fáceis e temos muitos desafios pela frente para tentar fazer, de facto, um país diferente, em que, de facto, nós nos sintamos aqui bem e que consideremos aqui o melhor lugar, de facto, para viver. Porque vai ser isso que vai ser escasso no resto do mundo. Vai ser escasso no resto do mundo, vai ser o silêncio. O silêncio vai ser das coisas mais caras do mundo no futuro. Para além da água. Para além da água também. Sim. Portanto, precisamos criar em Portugal um espaço diferente para viver, com uma nova cultura, uma nova visão. O livro traz isso, traz esse repensar de um Portugal diferente. Mais moderno porque mais humano. Não é só mais moderno porque mais tecnológico, é mais moderno porque mais humano. Sem dúvida. Muito obrigado, Manuel. Foi um prazer ter-te aqui. Obrigado pelo tempo que dispensaste, por esta conversa. Obrigado, meu. Enfim, foi alargada, mas ao mesmo tempo foi... acho que tocámos em alguns pontos que são essenciais nos dias de hoje. E obrigado por teres estado aqui, por teres tido esta vontade também de expressares num momento tão complexo, que é este pré-eleitoral, mas, como eu digo e já redisse várias vezes, também vai ser no pós-eleitoral. E, portanto, nesse sentido, é preciso trazer o sonho, porque não só o sonho não só comanda a vida, mas também permite que nós percebamos que as clivagens, as diferenças e as polaridades muito certamente não fazem nenhum sentido. E, portanto, nós precisamos de, se calhar, até numa perspectiva mundial, nós olharmos para uma perspectiva mais alargada, em que ultrapasse o âmbito nacional, o âmbito do país, e que tenhamos uma visão do mundo, todos nós, mundo, tenhamos uma visão do próprio mundo que nós queremos viver. E, portanto, termos
a se calhar, alinhamento de uma série de estratégias e de pensares sobre o mundo que queremos ver e o mundo, sobretudo, que queremos deixar aos vindouros. E precisamos de pensar que a ancestralidade é uma responsabilidade. É isso, é aquilo que nós já falámos, mas haverá algum projeto mais importante que o da humanidade? E de salvar este mundo, de salvar, de facto, a nossa vida na Terra, é difícil de pensar. Sim. Precisamos, de facto, de repensar a forma como estamos no mundo. Sem dúvida. E Sem isso dúvida. passa pela nossa humanidade. Muito obrigado, Manuel, mais uma vez. Obrigado. Tudo a correr bem para ti e até breve. Obrigado.